Gente, obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, né, que é comum à maioria das pessoas que estão aqui, umas pela família, por experiência pessoal. E esse é o nosso 7º encontro da Oncologia Dora ABC, em que a gente traz sempre temas para discutir, que seja de comum interesse de todos e para a gente poder aprender sempre um pouquinho mais, né? E também eu queria lembrar vocês que depois da explanação da doutora Débora, a gente vai abrir para perguntas para continuar a discussão. Hoje quem vai apresentar para a gente é a doutora Débora Genesini. A Débora é uma psicóloga com uma formação muito especial, voltada muito para acompanhamento de pacientes com doenças avançadas, né, em cuidados paliativos, em gerontologia, e ela tem uma ampla experiência, inclusive nessas coisas, vamos chamar de existenciais, né, do cuidado, e a gente vai agora dar a palavra para a Débora começar, para a gente conversar depois da explanação. Bem-vinda, Débora, e obrigada pelo convite, por aceitar o convite. Boa noite, é um prazer, uma honra, né, estar aqui com vocês, eu que agradeço de falar, poder falar, né, trocar, mais do que falar um pouquinho da minha experiência, depois trocar com pessoas que estão passando por situações desafiadoras da vida e que acabam virando nossos grandes mestres, né, para o profissional da área da saúde. A gente aprende muito com quem passa com essa vivência para nos tornarmos melhores, né, nesse cuidado. E aí, hoje, a gente vai falar sobre um tema que é como que a gente vai ressignificar, né, a vida a partir de um diagnóstico de uma doença oncológica, de um câncer. Como é possível isso? Eu vou compartilhar aqui os slides. Está dizendo que eu não posso compartilhar enquanto não fechar o outro. Será que já fechou? Deixa eu voltar aqui. Fechou. Vou chamar a nossa equipe aqui da Hexa para ajudar a resolver. Mas acho que agora vai dar. Foi, vamos lá tentar. Deu? Deu certo. Então, maravilha, maravilha. Então é isso, ressignificando a vida a partir do diagnóstico do câncer. Né? E aí não é novidade para vocês não estão no primeiro encontro desse projeto, fala-se muito disso, né? O próprio nome da doença, ainda nos dias de hoje, pode representar um grande tabu. Assim, aquela doença, eu não gosto de falar, as pessoas me olham de um jeito diferente, ou elas me olham com pena, ou elas me olham com um olhar de susto quando eu falo que eu tenho essa doença. É como se fosse algo que fosse absolutamente descolado da linha da vida, né? Como se isso não pudesse acontecer na vida de ninguém, fosse algo que é contramão, é tabu. Mas não, né? Se a gente for fazer aí uma brincadeirinha, né, que a nossa linha da vida tem um ponto de partida, que é quando a gente nasce, né, que a gente tem o nosso parto da nossa vida, até o ponto da partida, que cada um vai ter o seu ponto, né, na hora que for para acontecer, que é o parto da alma. A nossa linha da vida, ela não é linear, ela não é retinha, que nada diferente acontece, nada sai do lugar. Nossa vida tem oscilações, tem altos e baixos, né, naturalmente. Mas tem algumas coisas que acontecem que são um pouco mais desafiadoras e essa a pauta, né, desse grupo. Quando a minha linha, que já não é linear pela natureza da vida, porque a vida ela é permeada por desafios, por problemas, por sofrimentos, por dores, por alegrias, por conquistas, por esperança, né? Ela é essa montanha-russa mesmo. Mas em algum momento da linha da vida pode acontecer uma ruptura a partir de uma doença. E vocês, né, passaram, estão passando por esta
ruptura, né? Por um caminho que inicia após essa ruptura, quando tem um diagnóstico oncológico, né? O câncer na vida, fazendo tratamento, uma manutenção, enfim, né? Cada um está aí no seu momento da trajetória da doença, do tratamento e do cuidado. Tem uma ruptura. O depois, a partir dessa ruptura, onde o diagnóstico é anunciado, é um ponto de interrogação, num primeiro momento, né? Ninguém tem obrigação, exceto os profissionais da área da saúde que atuam com isso, com essa natureza do cuidado, de saber o que é quimioterapia, o que é imunidade, o que é blasto, o que é imunoterapia, não tem obrigação de saber, né? É um grande desconhecido no momento em que a situação acontece, né? Muito embora, ainda falando da nossa linha da vida, aí eu pego emprestado essa imagem da mitologia, que eram três deusas que chamavam, três irmãs, que chamavam no Olimpo lá, as Parcas Moiras. Elas detinham tanto poder sobre a vida e a morte, que nem Zeus, que era o todo-poderoso, desculpa, lá do Olimpo, ele podia com elas. Quando elas decidiam sobre o curso da vida, em seu desenvolvimento ou no término dela, estava decidido. Então, tinham três irmãs, a primeira irmã é a nona, ela chama nona. Então, ela começa a puxar o fio da vida. A irmã do meio, a 10ª, ela faz ali a tecelagem do fio da vida, né? Que de cada um vai ter o seu tamanho, os seus nós, os seus laços, né? Cada um vai ter ali a sua trajetória, não existem duas linhas iguais. E a terceira irmã, implacável, com a sua tesourinha na mão, chamada Morta, o nome dela, quando ela decidia, junto com as irmãs, este fio da vida era cortado. É uma alegoria da nossa vida. A gente nasce, cresce, se desenvolve, adquire bens, conhecimentos, reproduz algumas pessoas, né? E aí, em algum momento, a gente adoece, que é um grande nó na linha da vida, e a gente não sabe o que vai acontecer dali para frente. E aí isso traz uma questão que é da existência humana, né? Uma questão existencial. Porque o adoecimento, ele representa uma significativa ruptura, né, naquela linha, num mundo que eu acho que é presumido e que eu preciso criar uma ilusão de controle até para dar conta. Porque se eu falar que todos os dias que eu saio de casa pode acontecer algo e eu posso não voltar, eu sou tomada por uma angústia que talvez isso possa me paralisar ou me fazer muito mal. Então, a gente tem que criar, né, minimamente um mundo presumido, que eu vou sair, vou conseguir fazer minhas coisas, vou voltar, independente até do adoecimento, mas eu vou fazer o tratamento, eu sei mais ou menos os efeitos colaterais que eu vou ter, mas aí daqui a pouco passa, né? Mas o adoecimento em si, ele é uma ruptura. E ele afeta, e não só afeta, como ele ameaça, no primeiro momento, a nossa integridade, né? Eu me conheço, eu sei quem eu sou e como eu funciono. A partir do adoecimento, talvez eu não tenha mais esse conhecimento no primeiro momento. Então, afeta a minha integridade física, minha integridade psicossocial, que fala de quem eu sou, o que eu faço, como são as minhas relações, como é que eu funciono, e até o meu sistema de crenças, porque isso pode ser abalado. Eu acredito ou não acredito. Isso tudo traz, falando da questão existencial, da existência, uma sensação de que eu não sou mais a mesma pessoa? Será que eu volto a ser? Será que eu terei a vida que eu tinha antes? E tudo isso gera sofrimento.
Qualquer ruptura na nossa vida, né, quando vinha, não importa se a linha estava alto e baixo, mas tendo uma ruptura, gera sofrimento, porque me desorganiza, me tira do conhecido. E quando esse desconhecido é algo que eu não controlo, que eu não domino, né, no caso do adoecimento, isso gera mais sofrimento, mais desconforto ainda. Tem uma grande ameaça no que a gente chama de existência. Tem muitos abalos que vêm junto com isso, algumas necessidades de adaptação, e eu acho que, conforme eu vou falando, muitos de vocês que estão passando ou que passaram pelo adoecimento, pelo tratamento, vão se identificando, né? Tem um abalo e uma necessidade de adaptação no meu físico, porque eu conseguia comer tal coisa, agora eu não consigo mais, agora eu tomo um remédio que me deixa de tal forma, e aí eu podia tomar sol, por um tempo eu não posso tomar sol. Tem uma série de questões, né, desde as mais simples até as mais complexas, que me abalam e eu preciso ir me adaptando a essa nova condição, mesmo que seja transitória. Tem abalos sociais, porque nós somos muito seres sociais em interação mesmo, né, diante dos nossos fazeres, e aí isso é abalado. Tem abalo financeiro para algumas pessoas que precisam parar de trabalhar, ou que precisam, né, usar recursos para, né, algum medicamento, algum tipo de tratamento. Tem uma alteração muito grande na rotina, porque não tem mais essa ilusão de liberdade, de que eu posso tudo na hora que eu quiser, né? Tem um abalo emocional, especialmente por essa questão de que, será que a minha vida volta ao que era, ou será que eu volto a ter uma sensação de controle minimamente? E abala os papéis também, né? Porque eu saía de casa e aí eu tinha meu papel de profissional, de dona de casa, de mãe, de esposa, de irmã, de filha, seja do que for, né, de tia. Agora eu sou paciente, né? Que papel é esse? E aí, nesse caminho, né, que inicia, que é um caminho do cuidado, que passamos a necessitar de cuidado. E tem pessoas que o desafio ainda é maior, porque tem muitas pessoas que sempre cuidaram de todo mundo, né? E que, de repente, adoecem. E como é se ver como paciente, né? Não conseguir cuidar da forma que cuidava dos outros e ainda aceitar que agora é a vez, sem se sentir culpado, né? Sem se sentir culpado por estar dando trabalho para os outros, sem se sentir culpado porque, puxa, eu não consigo mais fazer almoço, que era o meu papel, porque eu gostava disso, porque agora o cheiro da comida me nauseia, né? Como fica isso? Mas nesse caminho do cuidado, com todos esses abalos, necessidade de adaptação, ameaça à existência, o que a gente precisa é base de segurança. O que é base de segurança? É um termo cunhado, né, na teoria do apego, de John Bowlby, que é um autor, né, que traz uma teoria psicológica muito interessante, assim, super recomendo leituras sobre a teoria do apego. E que aí, Bowlby fala que todos nós, né, diante da ameaça e das situações desafiadoras do nosso dia a dia, das mais simples até as mais complexas, a gente precisa de base de segurança. Quando alguma coisa não sai legal no meu dia, isso me abala, quem é a primeira pessoa que eu penso? Ou em bater a mão no telefone e pedir um oi, né? Você pode falar? Ou presencialmente pedir um abraço, um ombro, ou falar, vamos lá tomar um café? Essa é a base de segurança que a gente recorre quando a gente não está bem. Claro que a base de segurança pode mudar dependendo da situação, né? Tem horas que eu posso recorrer a um amigo, tem horas que eu posso recorrer a alguém da família, mas eu posso recorrer também aos profissionais da área do cuidado, que cuidam de mim, né?
E o papel da base de segurança é simplesmente estar pronto para ajudar. Ponto final. Então, nós temos também, a partir do adoecimento, que entender que eu preciso recorrer a essas bases de segurança para me sentir um pouco mais organizada emocionalmente. Porque tem duas coisas na nossa vida que nos deixam seguros. E a gente precisa se sentir seguro, minimamente, né? Uma é a familiaridade. Aquela situação é familiar, conhecida. A outra é a previsibilidade. O que vem pela frente é mais ou menos previsível. Não dá para prever tudo, óbvio, a gente sabe que isso é ilusório. Mas, se eu tenho o mínimo de previsibilidade, de familiaridade com o que vem pela frente, ufa, eu me sinto seguro. E a vivência do adoecimento, ela rompe com o senso de familiaridade, de previsibilidade, inicialmente. Né? Isso traz muita insegurança. Como resposta à insegurança, vem medo e ansiedade, que até uma certa dose, eles são protetores, são sentimentos e emoções que nos protegem. Né? O medo, a insegurança, elas me protegem porque eu vou com cautela onde eu não conheço. Mas quando elas tomam uma proporção muito grande, elas podem me desorganizar. E quando a gente começa um caminho de um tratamento frente a algo que não é tão familiar e tão previsível, é como se eu fosse fazer uma escalada. Pensem que a gente vai escalar uma montanha. O objetivo é que eu chegue no topo. Sucesso. Eu não sei direito o que tem lá no topo, né? Ninguém sabe. Mas é lá que eu quero ir. Essa escalada, ela não vai ser fácil. Vão ter momentos que a subida vai ser muito íngreme, vai ser muito difícil, que talvez me falte fôlego, que eu precise parar, ter umas pausas para me recuperar. Talvez eu pise num formigueiro em algum ponto, porque não tinha por onde desviar, e aí eu vou ter que lidar com aquela dor e com aquele evento surpresa. Vão ter momentos da escalada que eu vou conseguir apreciar a paisagem e falar, nossa, que verde lindo que tem aqui, olha, tem flor, tem fruto, e que tudo bem, né? Mesmo pisando em alguns pedregulhos e machucando um pouquinho o meu pé, eu vou conseguir apreciar a paisagem. O tratamento é um pouco isso, essa trajetória do tratamento é um pouco isso. Vão ter pedras, vai ter formigueiro, vai ter o buraco, vai ter o cansaço, né? Mas vão ter algumas belezas que eu vou conseguindo construir ao longo do caminho para chegar onde eu quero, que eu não sei se vai ser exatamente, né, o que eu quero é o topo, mas eu não sei se eu vou conseguir exatamente, né? Mas como eu consigo não só ficar olhando para o formigueiro, para a pedra, para o buraco? Tem muitos de vocês, né, que passam por tratamento oncológico, e eu como psicóloga, eu escuto assim, eu queria estar me tornando uma pessoa melhor depois da doença, eu não sei se eu estou conseguindo evoluir o suficiente, e muita gente se transforma a partir do adoecimento, eu não estou conseguindo isso. É como se fosse assim, além de estar doente, ainda existe uma obrigatoriedade, um rótulo ou qualquer coisa assim, que me diz que eu preciso me tornar uma pessoa melhor, eu preciso só ter pensamentos positivos, eu não posso entrar em contato muito com o sofrimento, porque isso pode fazer mal para o sucesso do meu tratamento, né? A gente sabe que esperança e pensamentos positivos melhoram a atividade das células, então eu não posso ter pensamentos negativos. Isso acaba ficando muito mais pesado. É como se a escalada, além de todos os desafios, ela fosse feita com uma mochila cheia de bagagem, cheia de bagagem, cheia de bagagem, que às vezes a gente não precisa carregar. Né? Quem disse que eu não posso ficar triste? Quem disse que em algum dia eu posso acordar de mal com o mundo, com Deus, seja lá com quem? Porque eu sou humano, sou falível. Né? Quem disse que eu preciso me transformar numa pessoa melhor? Né? Cada um tem o seu processo. A obrigatoriedade e o ter que torna
a jornada mais difícil. Naturalmente, as transformações elas vão acontecendo, porque o sofrimento transforma, não tem como. Se a gente for ver a história da humanidade, né, os momentos em que a humanidade mais evoluiu foi no pós-sofrimento, pós-guerra, apesar de devastações, né, enfim, mas assim como o potencial do amor transforma muito, a dor também transforma, porque ela nos move, né? Ela nos move. Se ela não nos paralisa, ela nos move. Mas antes de tudo, a gente precisa reconhecer e assumir que a gente tem sentimento. Não adianta eu colocar, que nem essa tirinha aí, band-aids, né, e dizer, eu estou escondendo aqui porque eu vou ser o paciente modelo, tá tudo bem, porque eu estou ressignificando tudo a partir dessa doença, vou me transformar numa pessoa mais espiritualizada, então eu vou botar uma maquiagem, um band-aid e não fazer contato com os meus sentimentos. Essa é uma armadilha, porque isso pode fazer com que os meus sentimentos, que não são, né, tão leves, eles cresçam dentro de mim. E isso pode, aí sim, me prejudicar. Existem muitas reflexões, sim, que vêm a partir do adoecimento, que nem sempre elas são, inicialmente, potência de ressignificação, de olhar para a paisagem que o caminho apresenta, né? No depois, bem recente do diagnóstico de uma ruptura, assim, como é a minha vida a partir disso? Caramba, há um mês atrás eu estava ali, tudo bem, trabalhando, não estava sentindo nada, fazendo planos, e agora eu estou aqui, surreal, fazendo quimioterapia, sei lá, né? Como é a minha vida a partir disso? Será que eu devia ter comido melhor? Será que eu devia ter ido no médico com mais frequência? Será que eu devia ter trabalhado menos? Vem uma série de questionamentos que às vezes trazem muito sofrimento também, né? Eles podem ser questionamentos necessários que todos nós, independente até do adoecimento, em algum momento de vida, é recomendável, aconselhável que façamos, né? Assim, eu estou gostando da vida que eu estou levando? Às vezes tem desafios que eu tenho que encarar, não tem jeito. Não posso parar de trabalhar hoje, porque senão eu não pago os boletos, ok, né? Mas assim, eu tenho feito algo por mim? Isso é um questionamento natural da vida, né? Mas a partir do adoecimento começam a vir culpas, e aí a pessoa, além de estar doente, fazendo tratamento que não é fácil, com a imprevisibilidade em relação ao futuro, ela ainda é culpada por isso, porque ela não fez boas escolhas, porque ela acumulou mágoas. A psico-oncologia, ela traz um pouco esse peso, né, quando ela não é bem interpretada, de que assim, a doença oncológica ela pode ser fruto de escolhas, de sentimentos acumulados, que não são drenados, e aí a gente somatiza, ok. Eu acho que todas as teorias são válidas, mas eu acho que a gente tem que ter tanta generosidade com a gente mesmo. Putz, além de eu estar doente, ainda a culpa é minha, porque eu fiz péssimas escolhas? Não é por aí, né? Aconteceu porque tinha que acontecer e ponto. Vamos enfrentar daqui para frente, certo? Mas vem os questionamentos do porquê que isso aconteceu comigo. Tem tanta gente que faz mal por aí, né? Pô, eu sou uma pessoa legalzinha. Para que isso aconteceu? O que eu tenho que aprender? E se eu tivesse feito diferente, né? E uma sensação de que assim, eu quero ter tanto a minha vida de volta, será que eu não vou conseguir? Esses sentimentos, esses questionamentos que vêm e vão, que vêm e vão, às vezes eles podem trazer muito mais sofrimento do que a própria doença em si. Por isso que a gente recomenda tirar às vezes o band-aid, olhar para a ferida, dói mesmo olhar, mas tentar entender e ter espaço para trabalhar isso, sabe? Porque senão fica um fardo muito grande. Óbvio que a gente quer, às vezes, a vida de volta quando a vida atual está difícil, mas a vida atual é a vida que eu tenho agora. A vida de ontem, eu não vou ter mais.
Eu sou outra Débora hoje. Passaram 24 horas, né? Não só as minhas células se transformaram, mas são experiências que são acumuladas, são sentimentos que se renovam. E aí, a minha vida é hoje. Eu não posso querer ela de volta porque ela existe. Né? Eu posso me encontrar com essa vida de hoje e tentar fazer dela o melhor possível. E aí que vem a história da ressignificação. E aí, a generosidade que a gente tem que ter com a gente é que não tem uma generalização do sentimento. Cada um vai sentir a sua maneira. Puxa, mas eu vejo lá na clínica onde eu faço tratamento oncológico, tem gente que parece que nem está doente, né? Que está ali, está tudo bem. A gente não está dentro do coração e da mente do outro. Né? Nossa, o outro ali parece que, né, que é um morto em vida. Nossa Senhora, se entregou para a doença. Né? Como a gente julga e rotula? Né? Ninguém sabe. Cada um vai responder de acordo com a sua possibilidade emocional, com a sua história de vida, com seus recursos, com a sua estrutura. E aí, se a gente for pensar, né, numa mulher, como muitos de vocês aí, né, que poderia ser um homem, enfim, que se chama Helena. Helena, ela tem 40 anos. Ela, como profissão, ela é bailarina e atriz, ela é uma mulher casada, tem 2 filhos, uma família super feliz, num momento muito legal da vida, com muitos planos para o futuro. A Helena, com 40 anos, não tem conseguido dançar ultimamente, nem atuar, porque seu corpo está adoecido. Ela é casada, tem 2 filhos, e a família feliz está muito impactada com os planos de futuro adiados a partir do adoecimento. E é isso que acontece na vida. E aí vem os 3 pontinhos. Né? Como é que essa história continua? Independente do corpo adoecido, ela é esposa, ela é mãe, ela é uma profissional, ela tem sentimentos, e ela pode voltar a ser Helena, né? Que a doença vai tirando um pouco da identidade, vai tirando um pouco da autoestima, né? E aí, como eu faço para me sentir de novo? A doença é uma ruptura, como eu falei. A vida a partir da doença, né? Onde é que está a Helena nesse meio do caminho? Que ela tem exames para fazer, que ela não pode mais fazer tal coisa, que ela se sente mal, que ela está emagrecida, que ela está com medo de perder o cabelo. Onde é que está ela no meio disso tudo? Né? A gente precisa se encontrar de novo com a Helena, com a Maria, com o João, com cada um de vocês. Vocês precisam se reencontrar com vocês mesmos, apesar de todas as dificuldades. Esse é o papel da reconstrução e da ressignificação. A doença, ela não tira quem a pessoa é. Não pode ser, aquela mulher lá do câncer de mama, é a Helena, a mulher que é mãe, que é esposa, que tem uma história, que gosta de dançar. E aí, a partir disso, apesar do adoecimento, existe uma história que passa a mudar de capítulo, sim, a partir do adoecimento, mas que pode ser uma história tão potente quanto de todos os capítulos anteriores, que pode ter um sentido novo reconstruído, e mais do que isso, um legado que a pessoa vai construindo, não porque ela está morrendo, aliás, nós estamos morrendo todos os dias, né, um pouquinho, mas não é porque ela esteja morrendo, é porque ela está construindo a sua história e deixando exemplos para os profissionais da área da saúde. Vocês pensam que cada um de vocês que passam por nós não nos ensinam horrores em relação à vida? Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do quanto vocês nos ensinam, do quanto vocês ensinam outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema, outras pessoas que estão na rua reclamando, às vezes, de coisas e que olham para alguém que passa, né, e que, de repente, tem mais
um pouquinho do físico, né, do paciente que está em tratamento oncológico e dá um presta atenção dizendo, puxa, eu estou reclamando, mas não que os sofrimentos menores, dito assim, que não da doença, não possam ser legítimos. Ok, a gente tem direito de reclamar, né? Mas vocês deixam, sim, legados. E a construção do legado em vida é a melhor coisa. Então, a gente não pode fazer com que a doença tire essa potência de vida que vem com ela. É claro que muitos de vocês devem passar por uma questão assim, meu Deus, será que eu vou sobreviver? Quanto tempo eu tenho? O que será que pode acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu vou curar? Será que... Né? Muitos questionamentos, né? E aí o tempo, ele passa a ser, né, um grande amigo ou um grande inimigo. É como se aquela ampulhetazinha de areia virasse, eu vejo a areia cair e falo, ai meu Deus. Sinto falar, mas a ampulheta de todos nós está virada e a nossa areia está escorrendo. Claro que seria muita hipocrisia dizer, ah, Débora, a tua areia é igual a areia de quem está passando por uma doença oncológica ativa, né, que está em tratamento e não sabe como as coisas vão terminar. Não dá para comparar, né? Mas eu posso olhar para esse tempo. E aí, de novo, eu peço a mitologia emprestada, porque tem os deuses do tempo na mitologia, que um é o Cronos e o outro é o Kairos. O Cronos é o deus do tempo, que é o tempo do relógio, do calendário, é o tempo que nos devora. Gente, olha, já são tal hora, eu estou falando igual uma tagarela, não sei até que horas eu tenho para falar agora. Daqui a não sei quantos meses é aniversário da pessoa que eu mais amo na vida, não sei se eu vou estar... É o tempo que devora a gente, que às vezes a gente nem consegue estar inteiro diante da vida porque a gente vira refém do tempo, né? E tem um outro tempo, que é o Kairos, que é o tempo da qualidade, não da quantidade. É o tempo do momento oportuno, é o tempo precioso, que eu posso ter 24 horas num dia e se por 5 minutos eu der um tempo de qualidade para mim e para quem eu amo, aquilo vale muito mais do que as 23 horas e 55 minutos do resto do dia. É aquele tempo que parece que o tempo para e que eu estou inteira conectada com o que tem sentido para mim, ou com quem tem sentido para mim. E às vezes a gente fica refém, prisioneiro do relógio, e não olha para esse tempo de qualidade. Para dar de presente para a gente mesmo, às vezes, sabe? Puxa, parece que perdi não sei quanto tempo na minha vida por conta do adoecimento do tratamento. Se a gente for pensar assim, né, eu não perdi. A vida se apresentou dessa forma. O que eu posso fazer de melhor dessa vida, que pode não estar a mais fácil, né? Que poderia, mas de que forma eu posso aproveitar fazendo esse equilíbrio? Porque a vida é um sopro, e é o sopro de cada um, e o momento de vida de cada um. Uns, às vezes, estão com a chama acesona ali, que pode ser muito legal, mas ela também pode queimar muito rápido, essa coisa da intensidade, né? Às vezes, eu já estou com a minha chaminha mais apagada, e é um dia mais difícil, mas amanhã eu posso até pegar emprestado um pouquinho a chama de outra pessoa e me reacender, né? Eu falo muito que o meu trabalho como psicóloga, terapeuta, às vezes, é ajudar, né? Não é sempre que isso é possível, mas às vezes eu posso ajudar a iluminar, né, a chama tão esvaziada e apagadinha do outro, para que o outro encontre um caminho para reacender. E o desafio, a partir do adoecimento, pode trazer isso também. Né? Eu posso estar no momento em que minha chama da vida não está a mais abastecida, mas eu posso ter momentos, kairos, não cronos, em que minha chama pode se acender.
Desde que eu não fique, né, tão paralisada e com medo do esvaziamento do significado que uma vivência de uma doença possa trazer. E às vezes eu vou buscar alguns recursos para reconstruir esse sentido e ressignificar. Alguns recursos podem ser, por exemplo, religião e espiritualidade. Cada um tem a sua. Religião é dentro de uma instituição, que aí é dentro do catolicismo, das religiões cristãs, espiritismo, enfim, as afro-brasileiras, cada um vai ter a sua, budismo e tal. A espiritualidade, ela pode acontecer independente da pessoa ter qualquer religião. Né? Até uma pessoa que não acredita, que se diz agnóstico ou ateu, ela pode ter a sua espiritualidade, né? No contato que ela tem com a natureza ou com a própria ciência. O importante é que a pessoa use estes recursos, que façam conexão com si mesmo, para buscar o sentido. Quando a gente fala de religião e espiritualidade, a gente fala de Deus, Alá, Buda, Oxalá, né? Jeová, cada um vai falar dentro da sua. A gente fala de fé, a gente pode ter movimentos de barganha dizendo assim, poxa, eu fui tão legal, né? Eu prometo fazer tal coisa para que as coisas saiam bem, né? E eu posso ter meus sistemas de crença abalado, como eu já falei. Isso pode me fragilizar em algum momento. E aí, para que isso não me fragilize, eu posso usar a espiritualidade, a religião, a fé, a minha crença, no caminho do ressignificado. Começando contando essa história do que ocorreu. Não preciso ficar falando da minha doença. Não quero ficar falando sobre isso. Ok. Mas em algum momento é importante narrar a história do que aconteceu, até para você se reposicionar diante da vida. Né? Aconteceu tal coisa na minha vida. Né? Existe algo que está acontecendo. Isso pode me colocar no caminho da esperança, porque se eu contextualizo na linha da vida, entendo o que aconteceu comigo, né? Não é o porquê, é o que aconteceu comigo, eu posso entender que daqui para frente eu posso ter um caminho, apesar dos dados de realidade às vezes nem serem tão cor-de-rosa, né? Cor-de-rosa não uma coisa sexista, tá? Mas a coisa mais fofinha que vai dar tudo certo, eu posso ter a minha esperança alimentada. Eu posso ter um senso de pertencimento, que isso acontece com outras pessoas e que isso pode acontecer comigo, está acontecendo, e eu olho para a minha vida a partir da doença, de uma perda, de uma ruptura, de uma separação, de uma perda de emprego, qualquer coisa difícil que aconteça na vida da pessoa, como um processo da vida de transição psicossocial, que me ajuda a reconstruir um sentido e um significado. Quem eu era e quem eu me torno depois dessa ruptura da minha linha de vida. Isso é transição psicossocial de vida. Se eu fico paralisada em quem eu era, eu vou só sofrer olhando para trás, na angústia. Né? Se eu pulo etapa também, né, eu também vou viver numa ansiedade, eu preciso fazer essa transição. Eu era e eu vou aos poucos me tornando outra pessoa, apesar das experiências anteriores, né? Mas eu vou me tornando não outra pessoa, me perdoem. Eu vou me tornando alguém com novos sentidos e significados a partir da experiência de adoecimento. Eu construo um novo sentido. Eu ressignifico. E aí, aquele questionamento que eu falei, que muita gente fala assim, putz, mas eu não estou evoluindo, eu não estou me tornando uma pessoa melhor depois do câncer. Isso vai acontecer naturalmente. Isso vai acontecer naturalmente, esse processo de transição, de reconstrução, de ressignificação. Naturalmente, às vezes na sutileza, algo vai se modificando.
a lupa de olhar o mundo e a vida, ela vai se transformando. Assim como no caso de depressão, a pessoa, em algum momento do adoecimento emocional, a lente de olhar o mundo, ela vai mais para o pessimismo, para o negativismo, para a desesperança, tá tudo cinza, porque ela não consegue, ela está doente. No começo de um adoecimento oncológico, vem o medo, a revolta, vem questionamento, vem um monte de coisa. Mas a lente também vai mudando um pouco o seu foco, igual um caleidoscópio. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar um caleidoscópio, que é uma imagem muito bonita, é aquele negócio que você vai virando e vai mostrando outras formas, né? E o sofrimento traz isso. Naturalmente vai existindo uma nova construção de sentido e significado para a vida. Mesmo que você se cure e volte a trabalhar com a mesma quantidade de horas que você trabalhava antes e que você chegou até a questionar, falando assim, gente, eu trabalhava demais, eu acho que foi isso que me prejudicou. Você vai voltar a trabalhar porque essa é você, isso é o que te movimenta, mas você vai estar diferente diante do seu trabalho, mesmo que você trabalhe 24 horas por dia, como antes. É uma transição que acontece na vida das pessoas. E na espiritualidade, que não estou falando só de religião, tem aí uma questão aí dessa palavra somos, que nos fala que a espiritualidade, ou seja, a construção de sentido, de significado, a reflexão sobre a nossa existência, eu sou, eu continuo sendo, ou eu me transformo, ela está em comunhão com si mesmo, cada um de nós, com a gente mesmo, com o outro, eu e o outro, com aquele momento que eu vivo, né? Que é assim, nossa, que momento lindo que eu vivi agora, né? Que encheu meu coração. Com o universo que está tudo conectado, que é algo muito maior, e com o sagrado de cada um, né? Que pode estar no contato com a natureza, num abraço com alguém que tenha sentido para mim, né? Em comer um pedacinho do bolo que lembrava o bolo que a avó fazia. Isso nos alimenta, nos abastece, nos ajuda a ir construindo novos sentidos e significados. O quanto que eu me sinto em paz comigo mesmo, o quanto que eu estou conseguindo estar conectado com o outro, com todos os defeitos que o outro tem, que eu tenho também, tá? Porque somos humanos, não adianta a gente idealizar. Eu queria tanto que o meu marido fosse mais carinhoso comigo, me desse isso, me desse aquilo. Eu queria, mas será que ele consegue fazer isso, né? Eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo sinalizar para o outro o que seria legal para mim, porque às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, eu estou conseguindo aproveitar os momentos no Kairos. Mas não dá tempo. Entre um ciclo e outro da quimioterapia, eu tenho 3 dias de respiro não passando mal. Ok, eu sei que é fogo isso, mas que esses 3 dias sejam 3 dias de potência. Eu estou conseguindo olhar para o que é sagrado para mim, que seja o sorriso de uma criança, que seja qualquer coisa para qualquer um. Tem 2 pessoas que nos ensinaram muito. O Viktor Frankl é um psicólogo que está vivo, é um psicólogo que viveu no campo de concentração, e a escritora Hannah Arendt também viveu na época do Holocausto, né? E os 2 escreveram muito a respeito disso, ele como psicólogo, e eles dizem, e passaram a estudar, o porquê que pessoas passam por situações tão desafiadoras na vida, algumas não sobrevivem, não suportam, outras paralisam, ficam presas no transtorno de estresse pós-traumático, não conseguem mais ir para frente, e outras voam, apesar de todo o sofrimento, né? O que acontece nesse processo do enfrentamento da dificuldade? Por que uns ressignificam tão bem e outros não?
Não é porque um é melhor que o outro, nada, mas eles trazem uma reflexão sobre a construção do sentido. O Viktor Frankl, inclusive, criou uma teoria psicológica que chama logoterapia, terapia do sentido da vida. E ele tem um livro muito legal, chama Um Psicólogo no Campo de Concentração, Em Busca do Sentido, perdão, Um Psicólogo no Campo de Concentração, né? Um livro muito legal que eu recomendo qualquer pessoa, né? Não precisa ser psicólogo para ler. E ele fala que tudo pode ser suportado se existir um sentido, inclusive para o sofrimento. Se você consegue atribuir um sentido e um significado para aquele sofrimento, e cada um vai construir o seu, não tem uma regra, tá? E ela diz uma frase: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Se aquilo vira história para contar, se eu tenho voz, se eu consigo falar sobre o que está acontecendo comigo, né, e até transformar em legado, como eu falei, né, que vocês nos ajudam a partir da história de vocês, isso pode ser trampolim para a ressignificação. E pode ser até um antídoto diante do sofrimento. Do sofrimento que é existencial, que é um dos mais difíceis de manejar, porque o adoecimento, ele não fala só sobre ele fala, inclusive, sobre o que eu fiz ou não da minha vida. E ele me coloca nisso. Olha, a vida é isso, tá todo mundo na beirinha do abismo, né? Nessa escalada ali, se eu bobear, eu posso cair, né? E aí, o que eu tenho feito para construir os meus travesseirinhos, as minhas escadas? Nunca esquecer que todos nós, e eu acho que isso é uma coisa do ser humano que é muito linda e potente, temos o poder do recomeço. A gente pode recomeçar sempre que necessário, todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Putz, Débora, ontem você falou algumas coisas que não foram tão legais. Errei, sei lá, né? Tentei fazer o meu melhor. Amanhã eu vou tentar fazer diferente. Recomeça, né? Às vezes o coração rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se costurá-lo com uma agulha chamada recomeço. É o suficiente. Quem diz isso é Cora Coralina, uma escritora linda, né, que a gente tem aqui no Brasil. Recomecem. E lembrem-se que o belo da vida e dessa ressignificação, dessa reconstrução, apesar das dores, ajuda a gente a eternizar nossas marcas. Porque marca, gente, da nossa história, a gente vai ter um monte. Aquela linha de vida lá das parcas moiras, vai ter nó, eu posso fazer do nó um laço bonito, né? Mas eu vou ter marcas. Vão ter marcas da minha história de vida que eu olho e falo assim, putz, não gosto nem de lembrar. Como foi difícil passar por isso? Tem marcas que eu falo assim, caramba, foi difícil, mas, cara, nem acredito que eu passei, acho que eu me superei. Que legal. Tem marcas que eu olho e falo, obrigada por ter passado por isso, que momento feliz. E não adianta, eu trago até esse passarinho tsuru de origami, porque o origami, as dobraduras, elas têm uma característica, pode ser o chapeuzinho, o barquinho, o passarinho, cada um vai fazer a sua dobradura, mas para a forma acontecer, a cada etapa da dobradura, você tem que marcar bem o papel, né, para passar para a etapa anterior, para dar o formato da dobradura que você for fazer. Quando eu marco bem o papel, fala assim, eu fiz um passarinho, não quero mais. Eu vou desdobrar tudo e vou fazer um elefante. As marcas do passarinho, elas vão continuar, mesmo que eu faça um elefante, né? Então, o que a gente é, a gente vai carregar nossas marcas. Não adianta falar, zerei a vida, vou começar de novo, ok, o recomeço é importante, mas eu carrego as minhas marcas, e é elas que fazem quem eu sou, né? E é elas que fazem com que eu deixe também exemplo para o outro, e que eu construa novos exemplos para mim mesma, e são elas que alimentam a minha alma. No latim, a palavra alma,
é ânima no latim. Então, quando a gente está animado, nossa, eu estou super animada, a minha alma está cheia, acesa, pulsante, alimentada, carregada, abastecida. Quando eu estou desanimado, é porque minha alma está triste. Né? Tem horas que a vida pega pesado e a nossa alma fica triste, a nossa chama fica mais apagadinha, mas eu posso recomeçar a alimentar minha alma com outras coisas, nem que seja pedindo ajuda para o outro, para, né, para emprestar a sua própria chama, né? Mas isso vai fazer de mim quem eu sou. E para finalizar, depois a gente segue para perguntas e eu falo demais, eu trago essa técnica oriental, que assim, especialmente no Japão, eles têm essa técnica chamada kintsugi. No Japão, quando um objeto, que nem esse vasinho aí de cerâmica, quando um objeto tem uma história e um valor, e ele sofre um dano, quebra, racha, trinca, pela história e pelo valor, eles entendem que esse objeto ele deve e merece ser restaurado, reconstruído. Então, eles pegam, colam os pedacinhos, pode até ficar faltando algum pedacinho, isso vai fazer parte do conjunto da obra, é o que é, né? Mas depois de colar, eles preenchem com fio de ouro. E o objeto, além de ficar mais forte do que o estado original, porque tem a cola, tem o fio de ouro, ele fica mais bonito, porque ele tem ali uma característica que é única. E assim somos nós. A doença, ela pode nos quebrar, nos desestruturar, nos ferir, me tirar do que eu era, e eu tenho saudade do que eu era, eu não sei se eu volto a ser, como que é isso na minha vida, né? Às vezes a gente se sente muito trincado por dentro, rachado, mas se a nossa vida tem um valor, um sentido, né, uma história, e que ela vai continuar mais alimentada ainda, ela deve ser restaurada. Aí a gente cola nossos caquinhos pela espiritualidade, pela religião, pelo contato com o outro, com o universo, fazendo terapia, fazendo artesanato, cada um na sua, não importa, não tem uma receita, né? E aí você vai enchendo a sua vida, né, com fio de ouro, e vocês vão sendo fio de ouro para a vida dos outros, vocês não sabem como, né? E assim é. Acho que a ideia era disparar uma conversa a partir daí. Esse é meu contato, se alguém depois precisar, tá? Débora, obrigada. Estamos aqui até emocionados, né, com tanta coisa tocante que você falou. Eu acho que, assim, temos poucas perguntas, porque eu acho que as pessoas estão muito pensativas também, né? É uma fala que leva mais a reflexão, né? Mas, assim, eu não quero deixar ninguém angustiado. Não, mas é importante, a gente quer abrir esse espaço para que as pessoas saibam que tem gente que pensa nessa parte, né? No que eles sentem, né? Que a gente é médico, você é psicólogo, mas que a gente também está ligado, a gente não tem talvez todo o tempo, o preparo para dar o amparo que a pessoa precisa, mas nós temos nas nossas equipes, né, pessoas que podem ajudar. Então, é muito, muito, assim, muito emocionante. Teve coisas que você falou que eu fui anotando aqui, que são bem importantes, que a gente vê se repetir bastante nas famílias, né? E, Amanda, você quer fazer algum comentário? Nossa, a gente teve um momento kairos, né? Um momento de qualidade, de reflexão, foi emocionante. Anotei muita coisa, aprendi muito, quero aprender mais sempre. E no chat só tem elogios. Por enquanto, não apareceram perguntas, todos elogiando, todos assim, embriagados. Tem uma pergunta aqui agora. Apareceu. Apareceu uma pergunta agora sobre terapia focada na emoção. Isso, na emoção. Uhum. Então, eu não tenho muita experiência
específica, né, de TFE, eu li muito pouco, né, eu tenho mais da terapia centrada no significado, tenho lido um pouco sobre terapia, psicologia positiva, que é algo um pouco mais recente, né, mas eu vou ficar devendo isso, mas eu posso ir atrás de referências, tá? Muito bom. Tem os depoimentos, né? A Gilmara falou que tem 1 ano e 8 meses de diagnóstico e está conseguindo se reconstruir agora, né? Não é fácil. Só ela pode fazer por ela. Então, Gilmara, você com certeza tem essas cicatrizes de ouro aí, né? Na sua trajetória, que vão iluminar cada vez mais o seu caminho. Né? Sim. E não tem comparação, né? Assim, e não tem, a gente fala muito nisso porque também eu tenho uma formação em luto, né? Quando a gente perde alguma coisa que é muito importante, e aí tem 2 coisas que a gente recomenda não falar, já e ainda. E você vai falar assim, nossa, mas 8 meses, só depois de 8 meses ainda não se reencontrou? Quem disse que a fita métrica da emoção do outro não existe isso, né? Não existe o tempo para isso. E assim, nossa, já a pessoa mal começou a tratar, já parece que não está acontecendo nada com ela. É a régua de cada um, não tem já e não tem ainda, né? Isso daí é muito individual. Cada um sente o tamanho, né? É isso, é o desafio. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os pacientes, assim, e eu vejo que alguns conseguem, outros não, é que eles vivam, porque a gente percebe que muita gente vai deixando para fazer as coisas depois que acabar o tratamento, né? Então, eu tenho que visitar fulano quando eu ficar bom, ou eu tenho que viajar para algum lugar, e a gente vê que a vida está ali todo dia, né? Se a pessoa está se sentindo bem, essa paralisar-se pode ser uma perda de vida, né? Na verdade, de tempo. A vida é agora. De a vida é agora. Então, eu queria deixar essa mensagem também, que eu acho que as pessoas, elas têm que viver o dia e não esperar o tratamento acabar, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, ninguém, né? Então, é isso mesmo. A gente tem aqui, que assistiu a sua aula, Débora, a nossa psicóloga, Tatiana, que trabalha com ela. E ela elogiou muito, falou que foi uma palestra muito sensível, muito, muito boa. Obrigada. Minha colega. Você tem mais alguma consideração, alguma coisa que você queira passar para a gente? Recomendar algum livro? Gostei que você falou do livro. Esse livro, né, Em Busca do Sentido, é um livro bem legal, né, do Viktor Frankl, que eu acho que para qualquer pessoa, em qualquer momento da vida. Tem um livrinho bem legal que chama Os 4 Compromissos. Como é que chama o autor? É mexicano, né? Luiz Miguel... Isso, Ruiz. Isso. Ruiz, 4 Compromissos é um livrinho super legal, porque ele também traz uma reflexão sobre compromissos que a gente pode ter com a gente mesmo e com o outro para viver mais leve. E não é uma autoajuda, não, sabe? Ele vai trazendo uma coisa bem consistente. Então, o primeiro compromisso é ser impecável com a palavra, não levar as coisas para o pessoal, evitar tirar conclusões e fazer o melhor possível, né? É como se a gente tivesse dicas para ir bem na vida, sabe? Assim, nas relações também, né? Enfim... eu gosto dos livros da Ana Cláudia também, para pacientes. Os livros da Ana Cláudia são ótimos. Da Ana Michele, enfim. São todas muito boas recomendações. Acho que é isso. Bom, Débora, tem muitas mensagens aí no chat para você, testemunhos de pessoas, né, que estão vivendo isso. E eu queria agradecer muito quem escreveu, quem colocou sua história, quem está sendo tocado por tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Nós temos, se quiser conversar comigo, com a doutora Amanda, né, no nosso serviço, com a psicóloga Tatiana, a gente está à disposição. E vamos prometer fazer mais vezes, né, Débora, outros encontros para... Contem comigo. Conseguir tocar as pessoas cada vez mais, né? Vai ser um prazer. Tá, João.
Obrigada, Obrigada. Amanda. Muito obrigada, gente, foi ótimo. Obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite.